Águas vou atravessar, fogo não me queimará, não vou temer, não me deixará, medo não dominará, trevas irão recuar, não vou temer, não me deixará. No calor da batalha, sim, eu sei que nunca me deixou. Do céu vem o comando, bradando, o reino de Deus chegou. Fogo não me queimará, não vou temer, não me deixará, medo não dominará, trevas irão recuar, não vou temer, não me deixará, no calor da teu reino aqui chegou, teu reino aqui chegou, teu reino aqui chegou, teu reino aqui chegou. Eu quero profetizar justiça, alegria e paz. O reino de Deus chegou, fluindo através de mim. Eu quero profetizar justiça, alegria e paz. O reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. Seu corpo esmagado pelos meus pecados,
pagou o meu preço de dor. O sangue inocente por mim derramado é a maior história de amor. Debaixo dos seus pés o inferno e a morte, sua obra completa por mim. No terceiro dia se moveu a pedra, seu corpo não estava ali. A história da cruz, minha história mudou. O sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Sim, me salvou. Aleluia. Seu corpo esmagado pelos meus pecados, pagou o meu preço de dor. O sangue inocente por mim derramado é a maior história de amor. A história da cruz, minha história mudou. O sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Sim, me salvou. Aleluia. A história da cruz, minha história mudou. O sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Sim, me salvou. Aleluia. A história da cruz, minha história mudou. O sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Sim, me salvou. Aleluia. Breve as trombetas no céu ouviremos, chamando pra glória os céus. Veremos Jesus com as marcas nas mãos, coroado à destra de Deus. Breve as trombetas do céu ouviremos, chamando pra glória os céus. Veremos Jesus com as marcas nas mãos, coroado à destra de Deus.
Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos te louvar por essa obra maravilhosa, a história da cruz. Essa história mudou a nossa vida, essa história mudou, transformou a minha vida e tem transformado vidas ao redor de todo esse planeta Terra, aonde tem chego essa mensagem poderosa, onde tem chego a tua palavra. Pai, com certeza vidas têm sido transformadas e não será diferente nesse dia também, Pai, na vida de todos que vão estar recebendo essa mensagem. Pai, com certeza o Senhor já está fazendo maravilhas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que não tinha filhos enfraqueceu, e a que tinha filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Com essa palavra eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dar um bem-vindo a você que está nos assistindo, que está aí acompanhando essa mensagem, e desde já eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todos vocês que estão nos assistindo nessa noite, participando desse culto, algo grande da parte de Deus já está acontecendo sobre a sua vida. Como nós vemos nessa oração que eu acabei de ler de Ana, que mostra a sua fé, total confiança em Deus. Quero deixar essa palavra de introdução para você e vamos dar continuidade, dar continuidade nessa obra linda e maravilhosa. E para isso eu quero convidar você também a acompanhar uma leitura na sua casa, no livro de Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11. Nós vamos estar adorando a Deus agora com os nossos dízimos e também com as nossas ofertas, porque nós, independente desse tempo que nós estamos vivendo, mas a nossa gratidão, a gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, ela não cessou. Estou certo ou estou errado? Eu, na minha vida, não tenho cessado. Independente do momento, meu coração continua sendo grato. E a forma de nós mostrarmos a nossa gratidão também é trazendo o nosso dízimo, a nossa oferta. E você, com certeza, pode continuar crendo na palavra, porque a palavra, ela tem poder. E diz em Jeremias 29, versículo de número 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse texto aqui assim deixa bem claro, porque eu quem, pastor? Quem é esse que está falando aqui? Um pastor, um líder, um filósofo, um governante? Não, o próprio Deus. É o próprio Deus, nosso Pai, que está declarando bem clara essa palavra para a minha vida e também para a sua vida. Ele deixa bem claro, bem sei os planos que eu tenho para vocês. Planos que eu tenho para vocês, de fazê-los o quê? Empobrecer, planos de torná-los pessoas tristes, amarguradas, depressivas? Não. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Veja só, meu amado, minha amada, que palavra poderosa para a minha vida e para a sua vida.
Os planos que Deus tem. Veja que em meio às dificuldades da vida, em meio às crises, em meio a tantos rumores que nós temos ouvido nesses dias, a palavra que Deus deixa bem clara em desses rumores, nós nem sabemos as origens. De onde é que elas vêm? De onde surgiu essa fala? Quem trouxe essa fala? Quem trouxe essa notícia? E muitos se abalam já por notícias que não são verdadeiras, mas sim falsas, que geram uma instabilidade financeira, que geram o caos. E nós vemos nessa palavra que assim, uma coisa é certa. Meu amado, minha amada, você que me assiste, ouça isso. Uma coisa é certa. Deus sabe muito bem os planos que Ele tem para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Deus, Ele sabe os planos que Ele tem para nós, que dizem respeito à nossa vida. E Ele deixa bem claro, uma coisa é certa. Quando deixa claro uma coisa certa, porque não é duvidosa. Essa palavra vem de uma fonte segura, de uma fonte celestial. E eu quero convidar você, juntamente nesse tempo, não deixe de contribuir. Pastor, eu não sei como é que vão ser os dias daqui para frente, meu irmão, minha irmã, ouça isso. Aquilo que a palavra que eu acabei de ler bem claro aqui assim, Deus, Ele tem planos para a nossa vida, Ele conhece o amanhã, Ele sabe o que vai acontecer daqui a alguns dias, algumas semanas. Muitos estão projetando o caos, estão projetando morte, estão projetando doença, enfermidade, escassez, mas os planos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida são planos de nos fazer prósperos, planos de dar um futuro certo. Não é caos, não é destruição, mas é bênção sobre as nossas vidas. Então eu quero deixar essa palavra para você. Faça a sua contribuição. Nós temos as nossas contas que você pode fazer transferência, você pode fazer ali, você pode estar depositando o seu dízimo, a sua oferta. Se você quiser também a máquina de débito, procure-nos, mas não deixe de contribuir. Não fique aflito, não fique angustiado por aquilo que está por vir, porque Deus, Ele cuida de nós. Amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade nessa celebração. Me alegro uma vez mais por você poder estar aí recebendo essa palavra. Creio que vai ser algo poderoso que Deus vai ministrar na sua vida, porque a palavra é dele, não é minha palavra, não é do pastor Roberto, mas é a palavra de Deus. E aproveite esse tempo, convide, se você tem aí seus contatos, mande o contato para o seu amigo, para a sua amiga, parente, amigo, para que ele possa assistir essa celebração, que com certeza Deus vai fazer um milagre na vida dele. Eu tenho convicção disso, que Deus, Ele já tem preparado um milagre, Ele tem preparado a manifestação da sua glória, e você pode ser esse agente, essa agente de transformação, essa agente de milagres, de curas. Então, vá ligeiro, mande um WhatsApp, mande uma mensagem, mande para os seus contatos aí, para que eles possam também receber essa palavra. Eu quero nessa noite, nesse tempo conversar um pouco sobre pérolas de grande valor. Pérolas de grande valor. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar no seu aplicativo, Romanos capítulo de número 10, do versículo de número 11 até o versículo de número 17. Diz assim o texto, o apóstolo Paulo falando: como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus, gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós vemos nesses versículos muitas pérolas que farão uma diferença poderosa se
eu tão somente aplicar essas pérolas na minha vida. Nós somos os responsáveis por essas pérolas serem aplicadas na nossa vida. Primeiro, o que o apóstolo Paulo inicia dizendo aqui nesse texto? Como diz quem? O texto ele está se iniciando, o pastor que vos fala, aquele irmão, aquela irmã, aquele vizinho, aquela vizinha, ou aquela mídia, ou aquele blog, aquela rede de TV, aquele governante. É isso que a Bíblia está falando aqui? Não. Mas como diz a Escritura. Como diz a Escritura, como diz o próprio Deus, como diz a palavra viva e eficaz. É isso que o apóstolo Paulo começa falando nesse texto, como diz a Escritura. Primeiro ponto dessa mensagem é minha responsabilidade. Sim, é nossa responsabilidade. Que responsabilidade, pastor? É a minha responsabilidade saber de onde vem a informação. E nós vivemos num tempo que nós estamos sendo bombardeados de informações. Em todo momento nós somos bombardeados de informações. Você sabe muito bem do que eu estou falando. São informações em todos os lados que chegam na minha vida, chegam na sua vida. Agora, algo que nós precisamos prestar atenção é que é nossa responsabilidade saber de onde vem essa informação. Quem tem enviado, de onde é que tem chego essas notícias para a minha vida? Eu sou responsável por aceitar ou rejeitar informações que chegam para mim. Você sabia disso? Todo dia nós lidamos com duas vozes, a voz do Espírito e a voz das trevas, a voz daqueles que querem nos afastar daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E nós somos os responsáveis por aceitar ou rejeitar. Simples, né? E como que eu posso saber se esta informação que eu estou recebendo, ela é confiável, ela é verdadeira? De que forma? Alguém pode estar pensando, pastor, me ensina então, como que eu devo fazer? Como é que eu posso saber se essa informação é confiável ou não? Porque são tantas informações que eu nem sei o que é verdade e o que é mentira. Como que o senhor pode me dizer que eu sou responsável por entender se ela é confiável ou não? De onde é que eu posso checar? Conferindo a palavra de Deus. É simples. Conferindo na palavra de Deus. É dessa forma que eu vou identificar de que fonte essa informação tem chego para mim. Se ela é verdadeira, se ela é falsa, se ela é bênção, se ela é prejuízo na minha vida. É conferindo com a palavra de Deus, com a mensagem de Cristo. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo, como diz a Escritura. Que Escritura que o apóstolo Paulo se referia aqui? Ele falava de Isaías capítulo 28, versículo de número 16, que diz o texto, bem claro que assim, por isso diz o quem? Diz o soberano, o Senhor, eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Aquele que confia jamais será abalado. Veja que o apóstolo Paulo está falando nesse texto aqui, como diz a Escritura, o profeta Isaías já falava sobre esse texto. Pastor, uma pedra, que pedra é esta? 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 6 em diante. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6 em diante, diz assim, o apóstolo Pedro, pois assim é dito na Escritura. Veja que o apóstolo Pedro, referindo-se a Isaías também, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para que o que também foram destinados. Essa pedra, meu amado, minha amada, essa pedra tem nome, essa pedra se chama Jesus Cristo. Esse é o nome que o apóstolo Pedro se refere, esse é o nome que Jesus, ele é visto já desde os profetas, essa pedra. Muitos vivem nesse tempo, um tempo de inquietação.
Um tempo de temores, de medo, de angústia, estão ansiosos com o dia de amanhã. Quantos têm perdido o sono, ansiosos pelo dia de amanhã? Como vai ficar a nação? Se vai perder o emprego, se vai conseguir pagar as suas contas, enfim, são tantos pensamentos, tantas situações que chegam para nós. E ninguém ouça isso, ninguém a não ser o nosso Pai, o nosso Deus. Ninguém, Ele sim, Ele sabe todas as coisas que já estão acontecendo e que vão acontecer. O único que sabe, o único que conhece todas as coisas é Deus. Ele sabe de tudo que está por vir. Ele tem todas as coisas no controle dele. Você sabe disso, que Deus jamais é pego em surpresa, independente das circunstâncias, independente da catástrofe, independente do mover, daquilo que está acontecendo no planeta Terra. Deus nunca foi pego e jamais será pego de surpresa. Ele já sabe de todas as coisas, porque Ele é um Deus onisciente. Aí alguém pode estar pensando, até falando, então por que Deus não diz, por que Ele não mostra o que vai acontecer? E Ele diz, sim, Ele mostra, mas como? Através da palavra dEle. Você quer saber o que vai acontecer? Mergulhe na palavra dEle. Na palavra nós temos respostas para todas as coisas. Então eu posso ir à palavra e Ele vai falar comigo, e isto vai aquietar a minha alma. Saiba que a única forma de aquietar a sua alma é indo para a palavra dEle, ouvindo o que Ele tem para a sua vida. É a única forma. Muitos podem, pastor, mas eu tenho esse remédio aqui, eu tenho esse antidepressivo, eu tenho esse, e isso já me traz um alívio. Pode trazer um alívio muito breve, mas essa aquietação da alma só vem quando eu conheço a verdade, mergulho na verdade, confio nessa verdade. Veja o que ele nos fala através da sua palavra, como nós começamos a ler em Romanos capítulo 10, versículo 1, ele diz assim, como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Todo aquele que confia jamais será envergonhado. Uau, que palavra! Que mensagem, pastor, eu nunca tinha lido dessa forma, mas é o que está escrito, é uma pérola para a sua vida. Quem que jamais será envergonhado? Quem? Todos os que ouvem as más novas, todos os que se alimentam de notícias falsas, infundadas, todos os que estão ansiosos, preocupados, não, mas todos os que confiam no Senhor. E eu creio que você é alguém que confia no Senhor, amém? Então você jamais será envergonhado, jamais. Independente do tempo, independente da hora, independente do momento, todo aquele que confia no Senhor, jamais. Ouça, não é a minha palavra, não é a palavra do pastor Roberto, é a palavra de Deus, o próprio Deus falando que jamais quer dizer jamais. Jamais, isso é impossível, como que fosse impossível isso acontecer, jamais será envergonhado. E ele deixa bem claro que assim, todos os que confiam no Senhor. Não é aqueles que confiam numa religião, não é aqueles que confiam num governante, não é aqueles que confiam em previsões humanas. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não ouça, não empreste os seus ouvidos para as previsões. As previsões dos homens são previsões baseadas naquilo que é natural. Nós dependemos do nosso Deus, que é o Deus do sobrenatural. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe tudo o que está por vir. Então nós devemos ficar com a palavra de Deus. Confiar totalmente em Deus. E esse confiar, muitos dizem, pastor, eu confio em Deus. Mas meu irmão, minha irmã, quando a palavra está falando aqui sobre confiar, é o mesmo que descansar. Descansar, sim, entrar no descanso do Senhor. E esse descansar é confiar. E hoje nós vemos, nesse tempo que a gente está vivendo, milhões de pessoas nessa quarentena estão fazendo o que em casa? Descansando. Sim ou não? Estou certo ou estou errado? Pastor, mas eu estou fazendo um servicinho aqui, um servicinho ali, tudo bem. Todos nós fazemos alguma coisinha mais, a maior parte do tempo nós estamos descansando. Descansando, sim ou não? Né? E para descansar eu preciso fazer o quê? Me desligar e aproveitar. É isso que a Bíblia está dizendo. Todo aquele que confia no Senhor jamais será abalado, jamais será envergonhado. Então é um descansar. Descansar na palavra de Deus. Depois a gente pode ver aqui no versículo de número 12, uma outra pérola de grande valor para aquele que encontra. Não há diferença entre judeus
e gentios, pois o mesmo Senhor, veja, o mesmo Senhor, é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Pois o Senhor é Senhor de todos. Todos quem? Mais uma vez, lembrando, todos quem? Todos os que o invocam, todos aqueles que confiam, todos aqueles que descansam na manifestação de Deus. O segundo ponto que eu quero trabalhar nesse dia, o Senhor que abençoa. Veja o que o apóstolo Paulo está falando, preste atenção, meu amado, minha amada, é uma palavra poderosa, é uma pérola que fará toda a diferença na sua vida. Pare de sofrer, pare de se preocupar, pare de ficar choramingando pelos cantos achando que é o teu fim. Não é o teu fim, não é. Deus tem coisas grandes, extraordinárias para a sua vida. Veja o que o texto está dizendo aqui assim, o Senhor que abençoa, esse é o Senhor que Ele abençoa. Ele faz o quê, pastor? Amaldiçoa, ele mata, ele aprisiona, ele pressiona. Muitos, meus irmãos, quantos nesse mundo, eles têm feito uma imagem totalmente errada do nosso Deus. Acham que ele está pesando a mão, acham que ele está vindo aí com juízo sobre as pessoas. Meu irmão, minha irmã, ouça isso. A Bíblia está bem clara que assim, o Senhor é Senhor de todos e abençoa. Abençoa, grave essa palavra, abençoa ricamente todos os que o invocam. Todos os que o invocam. Então Deus é o Deus que abençoa, não é um Deus que amaldiçoa, que mata, que aprisiona, que pressiona. Não, muitos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, eles acabam errando, falhando, como diz o próprio Jesus em Mateus 22, versículo de número 29. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, versículo 29, que Jesus respondeu aos discípulos: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Numa outra tradução diz, vocês erram, ou seja, vocês vivem errando. Por causa do que, pastor? Por não conhecer as Escrituras, não conhecer a palavra, a mensagem de Cristo e nem o poder de Deus. E veja, eu quero trabalhar algo aqui nessa noite, nesse momento na sua vida. Como que nós erramos? Quantos de nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus? Veja em Isaías 53, versículo 4 em diante. Veja um texto poderoso que eu creio que vai ser de grande valor para a sua vida e que você vai poder compartilhar com outros quando você recebe uma informação, uma mensagem que não condiz com a palavra de Deus. Você pode usar, a Bíblia diz isso, a palavra de Deus deixa bem claro sobre essa questão. Não é o meu pensamento, não é o que eu acho, mas é o que a Bíblia ela está dizendo. E veja quantas pessoas têm errado, têm falado coisas em relação a Deus que não são verdades. Coisas que não são verdades. Veja aqui que diz Isaías 53, versículo 4. E falando de Jesus Cristo, esse texto, se você vai ver todo o contexto, ele está falando de Jesus. Ele está falando do nosso Salvador, do nosso Senhor. Diz aqui, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, da minha, da sua transgressão. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, não dele, mas das nossas iniquidades. O castigo, preste atenção nessa parte aqui assim, o castigo que nos trouxe, ou seja, já está na nossa vida, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, veja, todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como de um cordeiro. Foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com juramento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. E foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca,
Contudo, preste atenção, contudo foi da vontade do Senhor, a vontade de Deus, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Veja aqui nesse texto aqui algo que eu quero chamar a sua atenção, principalmente na questão de quem é o nosso Deus, de quem é o nosso Pai, como Ele age nas nossas vidas. Então diz o versículo 4, nós o consideramos castigado, numa outra versão diz por Deus atingido e afligido. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 10 ainda, contudo a vontade do Senhor foi esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E depois ele termina, e prolongará seus dias, prolongará os dias daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. O que eu quero usar esse texto e falar para você que existia um castigo. Existia um castigo para o ser humano, um juízo para o ser humano. Por causa do que, pastor? Por causa da natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa do homem, ou seja, por causa do pecado de Adão, toda a raça humana ela estava condenada ao inferno, ou seja, para passar a eternidade longe de Deus. Então coube a Deus, a única forma era enviar Jesus Cristo para vir e passar tudo o que ele passou em prol da nossa vida. Então existia um castigo para o ser humano por causa da natureza pecaminosa. Mas todo esse castigo, conforme diz o texto, que o homem, ouça isso, o homem, nós, jamais iríamos conseguir suportar, jamais eu e você iríamos conseguir suportar esse castigo, essa ira. Então, por isso, Deus envia Jesus Cristo, e toda essa ira, por causa da natureza pecaminosa, foi sobre Jesus, foi sobre ele. Por isso a Bíblia diz o castigo que nos traz a paz. Hoje eu posso ter paz, hoje você pode ter paz, por causa de quê, pastor? Porque o castigo, a ira foi sobre Jesus. Por isso a Bíblia diz que nós temos paz para usufruir essa paz, porque o castigo, a ira que era para vir sobre nós, por causa da nossa natureza pecaminosa, ela foi sobre Jesus Cristo. O castigo que nos traz a paz, já faz parte da nossa vida. Então, a dívida que o homem tinha com Deus, ela foi paga através de Jesus. Essa dívida que jamais alguém conseguiu pagar, jamais alguém conseguiria pagar, essa dívida foi paga. Você pode se alegrar na sua casa, pode dar um glória a Deus, dizer, glória a Deus, onde se fala tanta dívida, mas essa dívida era uma dívida impagável. Essa não era uma dívida para negociar, era uma dívida impagável. E ela só foi paga porque alguém pagou essa dívida. E esse alguém se chama Jesus Cristo. Ele pagou por mim, pagou por você. Então, eu fico livre desta dívida quando eu creio na obra da cruz. Então, pastor, você está dizendo que Deus não está irado com as pessoas? Esse coronavírus, pastor, me explica sobre essa questão. Coronavírus não é obra de Deus para que o povo se volte para Ele? Com certeza não, com certeza não. Tenho clareza, tenho isso bem claro. Deus, ouça, Deus é amor. Deus, Ele é amor. Deus, Ele não é punição. Deus não é dor. Deus é amor. Ele já deu seu Filho para salvar a humanidade e não para condenar. Jesus Cristo veio para salvar, não para condenar. Veja João 3, versículo de número 17, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Veja, o mundo já estava condenado. Jesus Cristo veio não para condenar, porque já estava condenado. Ele veio para salvar. Veio para salvar, não para condenar, não para destruir, mas Ele veio para nos dar vida. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas nós fomos
sarados. Pelas feridas de Cristo, pelo sofrimento de Cristo, eu e você, ouça, meu irmão, minha irmã, ouça, meu amado, minha amada, ouça, meu amigo, minha amiga, você já foi sarado pela obra perfeita na cruz, uma obra maravilhosa da cruz. Você foi transformado. Veja, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ou seja, um dia virá o fim, e esse será para todos. Pastor, o senhor quer dizer que vai chegar o fim? Lógico que sim, vai chegar o momento onde que a terra vai deixar de existir, onde aí sim virá um juízo, aí sim virá uma ira. Mas para quem, pastor? O senhor acabou de dizer que Jesus veio não para condenar, mas para salvar. Lógico, existe todo um tempo que as pessoas estão aí para ouvindo a mensagem de Cristo, ouvindo a palavra de Cristo, vendo os milagres, vendo as manifestações de Deus com o propósito de salvar. Então, vai chegar um dia onde que aqueles que rejeitaram, ouça, quem rejeitou a salvação, rejeitou o Filho de Deus, se eu rejeito a Cristo, faço uma pergunta para você, estava falando hoje com uma pessoa ainda, e disse, se eu não amo a Deus, se eu não creio em Deus, como que eu vou querer passar a eternidade com Ele? Não tem lógica. Então, ou seja, Jesus veio, você não quis Ele, a pessoa não quis Ele, as pessoas rejeitaram Ele, como que vão passar a eternidade com Ele? Rejeitaram o Filho, rejeitaram a verdade. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 10 ao 12, ele fará uso de todas as formas de engano. Ele está falando aqui do anticristo, se você ler o contexto, você vai entender bem claro o que eu estou falando. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram, ouça, porquanto rejeitaram, não uma religião, rejeitaram o amor à verdade, que os podia salvar, Por essa razão Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos. Quem vai ser condenado? Ouça isso. Quantas besteiras você já ouviu sobre condenação? Ouça isso, você mesmo, preste atenção no que o apóstolo Paulo está falando. E sejam condenados todos os que não creram na verdade. Todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Veja como é fácil a gente desmascarar tantas mentiras que chegam para nós. Ah, pastor, por que a igreja? Por que esse? Porque aquele vai para o inferno, porque cometeu aquele pecado, cometeu aquela atrocidade. Não, está aqui bem claro. As pessoas serão condenadas, ouça isso, as pessoas serão condenadas por rejeitarem a verdade. Rejeitarem a verdade é rejeitar Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, quando as pessoas rejeitam a verdade, diz aqui, tiveram prazer no quê? Na injustiça. Não na justiça. A justiça foi feita por nós na cruz, mas quando eu rejeito a verdade, eu vou ficar com a injustiça. Quantas injustiças nós temos visto nesse mundo? Quantas injustiças em todos os lugares? Veja, as pessoas atribuem geralmente as injustiças ao homem. Mas veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, as pessoas foram condenadas, todos que não creram na verdade. Você está tendo uma oportunidade de crer na verdade. Fique com a verdade. Fique com a verdade e você pode descansar em meio a essas lutas e dificuldades que nós estamos vivendo. Descanse na verdade. Amém? Quem será condenado? Quem vai receber a ira, o juízo de Deus? Os que rejeitaram o amor à verdade, que os podia salvar. Hoje ainda é tempo de salvação. Hoje você pode ser salvo. Hoje você pode ser salva. Aproveite esse tempo, ouça. Veja, o único que poderia salvar tem nome e se chama Jesus Cristo. Para isso, vamos ler Atos capítulo 4, versículo de número 12. Atos 4, versículo 12 diz, não há, veja, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Veja que
O texto está falando de Jesus Cristo. Não existe nenhum outro nome, não existe salvação em outra pessoa, somente em Jesus Cristo. Mais de 2000 anos esse amor tem sido manifesto, tem sido anunciado, esse amor, esse Deus, esse Jesus que podia salvar, esse Jesus que hoje pode salvar, não condenar. Hoje é salvação. Não espere, não pague como diz, eu vou pagar para ver. Não, meu irmão, não. Não, fique hoje, dê ouvidos hoje para a verdade que vai te salvar. Amém? Um dia vai chegar. Aqueles que não aceitarem, infelizmente, vão sofrer com as situações. E voltando em Romanos 10, 12, deixa o apóstolo Paulo aqui assim: hoje, nesse dia, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa, não amaldiçoa, Ele abençoa. E de que forma, pastor? Uma porçãozinha, uma medidinha, uma migalhinha? Não, Ele abençoa ricamente. Agora você gostou dessa palavra, né? Ricamente. Pastor, já faz tempo, nem sonho em ser rico um dia, pastor. Mas veja que a palavra está dizendo, aquele que abençoa ricamente. Não é, o nosso Deus não é um Deus de migalha, não é um Deus da escassez, não é um Deus pobre, não é um Deus miserável. Ele abençoa e abençoa ricamente. Quem, pastor? Aquele que está mais... Não, aquele que confia nele. Você confia nele? Faça essa pergunta, você confia nele? Pastor, eu confio nele. Então, meu irmão, minha irmã, bata a palma, aplauda aquele que te abençoa ricamente. Pastor, quando vai ser isso? Agora, nesse momento, os céus já estão abertos sobre a sua vida. Creia nessa palavra. Pegue para você essa pérola e com certeza você pode se alegrar e dizer, eu estou feliz. Mas como? Eu sei quem está me abençoando. Eu sei quem me guarda, e me guarda da melhor forma possível, me abençoa da melhor forma possível, ricamente. Você pode glorificar a Deus aí? Essa é a vontade de Deus. Outra pérola, no versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Paulo está dizendo, afirmando, deixando claro que é assim, todos os que o invocarem serão salvos. E ouça, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, preste atenção nisso. Salvos não quer dizer somente que você foi perdoado e vai passar a eternidade com Deus, que já é o melhor, ou a maior dádiva, o maior presente que nós poderíamos ganhar. Mas salvação, nesse texto está falando saúde plena, prosperidade, alegria. Enfim, tudo isso está contido na palavra salvação, além do perdão, além da dívida paga, além da certeza que eu sou filho, sou filha de Deus agora, além da certeza que eu vou passar a eternidade com Deus, no lugar que Jesus foi preparar, ainda eu tenho saúde, saúde, tanto que a gente se ouve sobre doença, mas eu tenho saúde, tenho prosperidade, tenho vida abundante. O que você espera mais desse Deus? Vida abundante. O próprio Jesus Cristo diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Veja que você não precisa comprar essa vida abundante, você não precisa lutar por ela, você não precisa batalhar, fazer uma campanha, eu estou fazendo uma campanha para ter vida abundante. Não, a vida abundante é para você tomar posse e viver essa vida abundante. Viva essa abundância, não espere o amanhã, comece a viver essa abundância hoje. Pastor, mas eu olho para a minha despensa, está vazia, eu olho para o outro... Olhe para a palavra. Esse é o momento que Deus pode fazer um milagre na sua vida e você será surpreendido de tal forma que você jamais vai duvidar desse Deus tão bom. Pastor, para todas essas coisas o Senhor está falando, precisa de fé, receber pela fé, sim, tudo isso é pela fé. Terceiro e último ponto que eu quero conversar consigo, com você, como eu faço para ter essa fé? A fé vem. Versículo 17 de Romanos 10 diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem de Cristo. Pastor, eu tenho fé, como é que eu faço para ter fé, pastor? A fé, ela vem. A fé, ela vem. Como tem chego as informações na sua vida, como tem chego vídeos, tem palavras, notícias, tantas coisas têm chego a você, da mesma forma a fé, ela opera na nossa vida. De que forma? Ela vem. Como que ela vem, pastor? Ela vem de avião, ela vem de ônibus, ela vem de helicóptero, ela vem de... Como que ela vem, pastor? Vem por se ouvir. Ouvir o que, pastor? Ouvir a mensagem de Cristo.
Não tem outra forma para que a fé, da outra forma que ela se manifeste, ela vem por se ouvir. E você sabia, meu amado, minha amada, que o que você, o que nós temos ouvido sobre Deus é de suma importância para a nossa vida, para a nossa família, saúde, finanças, salvação, dons, ministérios? Sim, deixa bem claro, pode significar a diferença entre eu receber um milagre ou continuar onde eu estou, vivendo de privações ou num cativeiro. Depende como que eu recebo. Depende como. O que nós temos ouvido em relação a Deus pode me aproximar dele ou pode me afastar dele. Quantas pessoas, dependendo da informação que tem chego para elas, têm o quê? Se afastado mais elas de Deus. Então a fé depende como eu vou receber aquilo que eu tenho ouvido, Deus vai me aproximar dele ou acaba se afastando. Quantas pessoas têm se afastado por aquilo que eles têm ouvido? Aquilo que eles têm ouvido em relação a Deus. Se eu tenho ouvido falar que Ele dá às pessoas, seus filhos, enfermidade, castiga com acidentes, como que eu vou me aproximar desse Deus? De que forma? Se eu ouço que Deus, aquela pessoa está sofrendo porque Deus pesou a mão sobre ele. Aquele acidente ali é resposta de oração, porque Deus pesou a mão. Quem vai querer se aproximar diante de um Deus que pesa a mão? De um Deus que causa acidentes, de um Deus que coloca doenças. Outros podem pensar assim, muitos têm ouvido falar que Deus, que Ele acaba empobrecendo as pessoas porque é mais fácil manter elas humildes. A pessoa está passando uma dificuldade financeira, ela precisa vencer numa área financeira. Aí ela ouve falar, não, Deus não permite que ela seja rica para ela não se envaidecer. Como que essa pessoa vai se aproximar de Deus buscando a liberdade das dívidas, um crescimento na área financeira? De que forma? É a mesma coisa com a cura. Se ele ouve que Deus pesa a mão, que coloca enfermidade, ele está doente, como é que ele vai receber a cura? Difícil. Fica difícil as pessoas por causa das informações que têm chego negativas para essa pessoa. Como que eu posso confiar que Deus é bom se tudo o que eu tenho ouvido são sermões que fazem com que eu me sinta ainda mais condenado, com medo e com juízo? E é triste, infelizmente é triste, mas é isso que muitos têm ouvido, de pregadores, de pessoas que às vezes estão num púlpito, estão num palco, estão diante de uma câmera e falando, às vezes, trazendo condenação para as pessoas e não salvação. Mas você, graças a Deus pela sua vida, porque aquele que vos fala não está aqui para trazer condenação, muito pelo contrário, mas para trazer salvação. Hoje caem por terra informações erradas sobre a sua vida. É difícil ouvir sobre Deus sempre tratado como juiz, um juiz mau, petulante, destrutivo e até sanguinário. Como perverteram quem Deus realmente é, infelizmente. Veja o Salmo 103, versículo de número 8. Vamos acompanhar esse versículo, Salmo 103, versículo 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de amor. Cheio de amor, porque Deus, Ele é amor. Grave esse versículo, Ele é compassivo, misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Deus realmente Ele já se irou. Não entenda mal, mas a Bíblia nunca define Deus como ira, mas Deus como amor. Como amor. É isso que a Bíblia define Ele. Veja 1 João capítulo 4, versículo de número 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Versículo 16 do mesmo capítulo 4. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos. Ouça, confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Tem mensagem mais poderosa? Tem uma palavra mais poderosa do que essa? Tem algo que te enche tanto de alegria como uma palavra dessa? Deus é amor. Veja, o amor que Deus tem por nós, por mim, por você, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Ele não é ódio, Ele não é maldição, Ele não é destruição, Ele é amor. Grave essa palavra, amém? O Senhor Jesus, um dia,
né, algum dia ele condenou as prostitutas, os coletores de impostos, aqueles que eram desprezados e rejeitados pela sociedade? Não, jamais. Jesus nunca rejeitou eles. Ele era amigo dessas pessoas, porque ele veio para salvar essas pessoas. Ele jamais tirou dos pobres ou infligiu doenças àquelas pessoas. Pelo contrário, ele sempre demonstrou amor, multiplicou pães, peixes e a sobra deu para aquelas pessoas. A Bíblia diz em Atos 10, versículo 38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o quê? Fazendo o bem. Jesus nunca passeou por essa terra, a missão dele não foi fazer o mal, mas sempre o bem. Veja, ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. Jesus por toda parte. Toda parte. Deus quer fazer o bem e não o mal. Veja Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vamos ler esse texto. Veja, falando de José para os seus irmãos, veja, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Pastor, eu sinto que alguém tem feito alguma coisa mal para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família. Podem ter feito sim, mas ouça, Deus pega esse mal que foi feito contra você e transforma em bem, em bênção, em coisas extraordinárias. E muitos podem dizer, meu Deus, eu fiz para matar e eles estão vivendo cada vez melhor. É desse jeito que Deus faz, você é inteligente, é dessa forma. Então não preciso ter medo da macumba, do feitiço. Nada disso, meu irmão. Por quê? Porque Deus pega todo esse mal e transforma em bem, transforma em bem, transforma em bem na sua vida. É isso que Deus faz. Se isso não fosse verdade, Deus não estaria com Jesus dando respaldo a ele. Ele passava por toda a terra fazendo o bem, as pessoas querendo o mal, mas ele fazendo o bem. E João 14, versículo 9, versículo 10, ainda falando ali os discípulos, dizendo, Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu estar com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Amém? Então, Deus em ação. Você sabe que, pastor, tudo bem, Jesus onde ele ia, ele fazia o bem, sim. E hoje, pastor, hoje onde eu e você vamos, hoje onde você estamos, hoje onde Deus nos coloca, ali está Jesus, ali está o Pai, ali está o Espírito Santo se movendo através das nossas vidas. Veja que maravilhoso. Nós estamos aqui nessa terra ainda hoje para fazer o que, pastor? Fazer o bem. Manifestar o bem, manifestar a obra de Cristo em todos os lugares. Esse é o nosso Deus. Você pode aplaudir Jesus aí na sua casa. Esse é o Deus que nos ama. Dê um glória a Deus bem forte. E para a gente concluir, então a fé vem pelo ouvir a mensagem de Cristo. Eu quero ler o último texto que se encontra em Atos, capítulo 14, do versículo 8 ao 10. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Veja como o Espírito Santo descreve esse homem. Primeiro, ele estava sem força nos pés. Ele era deficiente desde o ventre de sua mãe. E em terceiro, ele jamais tinha andado. O Espírito Santo usou 3 diferentes descrições para enfatizar que esse homem não poderia andar. Ele estava enfrentando uma situação impossível aos olhos humanos. No entanto, quando ele ouviu Paulo falando, cheio de fé, ele ficou para ser curado. Como que esse homem ficou cheio de fé? Talvez você possa fazer essa pergunta, como que ele ficou cheio de fé? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Ele era paralítico, mas ele não era surdo.
E com certeza ele havia ouvido o quanto que Jesus Cristo estava operando milagres naquela região. E por ele ouvir os milagres, por ele ouvir a bondade, por ele ouvir toda a obra de Cristo, o coração dele se encheu de fé. E aí quando Paulo olhou para ele, Paulo viu que ele tinha fé. Como que Paulo viu? Porque o mesmo Espírito, e quando ele falou, levante-se e ande, ele não pensou duas vezes, ele já se posicionou, porque a fé vem pelo ouvir. O homem ficou cheio de fé porque ouviu a mensagem de Cristo. Amém? Quero deixar essa mensagem para você. E quero orar pela sua vida também nesse momento, aproveitar esse momento aqui assim, medite nessas pérolas, ouça mais uma vez essa mensagem, com certeza Deus vai edificar muito mais a sua vida. Nós temos um tempo aqui assim, mas quando você medita, extraia, veja, Deus falou diretamente com você. Talvez alguém pense, talvez esteja me assistindo, Deus nunca falou contigo, Deus nunca falou comigo, mas nessa noite Deus falou com você. Creia nisso, eu creio dessa forma. E vamos orar. Você pode ir nesse lugar onde você estiver, na sua casa, enfim, feche os teus olhos por um instante. Eu quero declarar a palavra de Deus ainda de uma forma mais intensa sobre a sua vida. Pai, uma vez mais eu quero te agradecer, porque a palavra do Senhor, Pai, nós estamos aqui transmitindo a palavra do Senhor, a mensagem de Cristo. A mensagem poderosa, uma mensagem transformadora, uma mensagem libertadora, uma mensagem que opera milagres, que opera curas, que faz o sobrenatural acontecer na vida daqueles que a recebem como palavra de Deus. Pai, eu quero te agradecer porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, e ela está operando um milagre na vida desse meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga, desta vida que está aí assistindo, está cultuando o Senhor através desse aparelho. Pai, eu quero declarar, se existe alguém passando por um momento de escassez, de dor, de angústia, de tristeza, talvez tenha alguém com depressão, talvez alguém já está pensando até em tirar a própria vida, olhando a situação exterior, eu quero liberar paz sobre essa vida, eu quero declarar um milagre sobre essa vida, eu quero declarar a manifestação do Senhor sobre essa vida agora, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero desfazer toda e qualquer obra do reino das trevas, toda ação do inferno que veio sobre essa casa, toda palavra torpe que foi liberada sobre essa vida, eu desfaço o poder dessa palavra agora, em nome de Jesus. E declaro, o Senhor é aquele que abençoa ricamente. Eu declaro os céus abertos sobre essa família, sobre esse casal, sobre esses filhos, sobre essas pessoas de idosas, pessoas que estão aí, talvez até acamadas, que estão recebendo essa palavra. Receba cura, receba um milagre, receba a provisão de Deus para a sua vida agora, em nome de Jesus. E eu quero desfazer toda a obra das trevas, toda palavra que veio falsa, toda palavra sem vida, toda palavra de morte, de doença, eu quero quebrar ela agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu desfaço toda essa ação das trevas no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Pai, porque coisas grandes já estão acontecendo nessa casa. Louvado seja o teu santo nome. Amém? Obrigado uma vez mais, você que pôde nos acompanhar nessa transmissão. Eu quero crer que foi de grande valia na sua vida. Receba, tenha uma semana extraordinária, uma semana poderosa, focada em Deus, e com certeza o mais Ele já está fazendo. Permaneçam abençoados, um forte abraço em toda a sua vida, em toda a sua casa.